professor Dr. João Adolfo Hansen, para falar um pouco para nós sobre o Padre Antônio Vieira. Bom, para lhes falar sobre a vida, a ação, a obra do Padre Antônio Vieira, eu gostaria de começar lembrando que o Vieira pertence a uma formação histórica anterior ao Iluminismo. Isso significa que ele pertence a uma sociedade de antigo regime que tem outros pressupostos sobre o sentido do tempo histórico e da ação dos homens. Acho que inicialmente seria interessante situar a vida do Antônio Vieira. Como se sabe, o Vieira nasceu em fevereiro de 1608, em Lisboa, e veio para a Bahia ainda menino, trazido pela família, e por volta, eu acredito, de 1615, ele já entra no colégio da Companhia de Jesus, em Salvador, onde ele se educa como jesuíta. Eu queria lembrar que, como jesuíta, ele não e nunca faz distinção entre vida e obra. Ele sempre vai seguir o preceito de Inácio de Loyola, que é ser útil, e que determina uma orientação política para o padre da companhia, que é sempre a orientação de que o padre deve intervir praticamente nos negócios temporais da sua época. Nesse sentido, nós encontramos o Vieira já aos 18 anos, em 1626, escrevendo a chamada Carta Annua, que era um documento que anualmente a Companhia de Jesus tinha que escrever como informação para Roma, que ele escreve em latim, tem uma tradução em português, dando conta fundamentalmente da tomada e da retomada de Salvador pelos holandeses. Nós sabemos também que o Vieira, até 1640, ele vai ser professor de retórica em Olinda. Em Salvador, ele fica já conhecido como um grande conhecedor de teologia. E a ação, vamos dizer, efetiva mesmo dele começa em 1641, quando o Duque de Montalvão, que é o governador-geral do Brasil, manda o Antônio Vieira para Lisboa para ele dar apoio na causa do Duque de Bragança, o novo rei português, Dom João IV, na causa da guerra contra a Espanha. Nesse momento, o Antônio Vieira se transforma em valido do rei, ele fica confessor da família real, ele vira pregador da capela real, e ele vira um homem de confiança do rei, que dizia que ele tinha muita lábia, e que o manda como diplomata em várias missões. Por exemplo, em 1646, 48, quando ele vai aos Estados Gerais holandeses, em Haia, Amsterdã, negociar junto com o Marquês de Niza e o embaixador português Francisco Coutinho as indenizações da guerra que os portugueses faziam contra os holandeses no nordeste do Brasil. É nesse momento também que ele viaja para a França, da Ana de Áustria, do cardeal Mazarino, tentando o apoio da França contra a Espanha, e onde ele também tem uma missão diplomática de combinar o casamento do príncipe, do primogênito do Dom João IV, o Dom Teodósio, que ainda é menino, com uma aristocrata francesa, Madame de Montpensier, filha do Duque de Orléans. É nesse momento que ele também faz um projeto que, de algum modo, antecipa o que só aconteceria quase 200 anos depois, que é a ideia de que o rei Dom João IV viria para o Brasil e que na Bahia seria o centro do império, enquanto Portugal seria regido pelo pai da moça, o Duque de Orléans, numa aliança da França com Portugal contra a Espanha.
É nesse momento também que ele vai a Rouen, na França, onde estão muitos cristãos novos e judeus portugueses fugidos da Inquisição, para tentar obter o empréstimo dos capitais deles para financiar um projeto que ele, Vieira, tem de constituir as companhias de comércio, a Companhia de Comércio da Índia Oriental e a Companhia de Comércio da Índia Ocidental, ou seja, do Brasil. Nesse momento também, na década de 40, ele escreve ao rei um documento sobre a gente de nação, sobre os judeus, dizendo que o reino estava num estado lastimável porque os capitais judaicos estavam fora do país devido à perseguição da Inquisição. É nesse momento também que ele fica um homem marcado pela Inquisição, que vai esperar o momento oportuno, quer dizer, 20 anos depois, para prendê-lo. Nós vamos encontrar, então, o Vieira já agindo como pregador, como diplomata, como um homem muito influente junto ao rei, tentando, fundamentalmente, pensar um fortalecimento do Estado português contra a Espanha. E, nesse caso, a gente percebe no xadrez, que é a ação dele, um projeto de pensar uma triangulação, quer dizer, África, Brasil e Europa, com uma ideia de controle do Atlântico Sul por Portugal. Isso implica, por exemplo, questões como a liberdade do índio no Brasil, o tráfico negreiro e o lucro da coroa com o tráfico, e disposições que pressupõem também o capital dos judeus em projetos às vezes meio mirabolantes e que geralmente não dão certo, porque ele encontra evidentemente muita resistência dos grupos da aristocracia velha, que é aliados ao Santo Ofício da Inquisição, e que geralmente são pró-Espanha, é claro. Nós temos aqui um outro elemento no fim dos anos 40, quando parece que a ação do Vieira começa a perturbar muito o equilíbrio que a Companhia de Jesus pretendia em Portugal. Ele é enviado em 51 como chefe da missão jesuíta no Maranhão e no Grão-Pará, para dar conta da catequese dos índios. Nós vamos encontrar vários conflitos do Antônio Vieira e da companhia com os coloniais dessa região, que são escravistas, até 61, quando ele é expulso. Ele e os jesuítas são expulsos de Belém do Pará. Em 62, começo de 63, ele é preso pelo Santo Ofício da Inquisição, e ele fica no cárcere até 67, em Coimbra. Por uma série de fatores, acho que não sei se dá tempo de falar aqui, ele consegue ser liberado e logo no início dos anos 70, ele, com a amizade que ele tem com a filha do rei Dom João IV, a dona Catarina, que é a rainha da Inglaterra, e que é amiga do cardeal Barberini em Roma, a Vieira decide ir a Roma para obter do Papa o perdão que o libera da influência do Santo Ofício da Inquisição. Nesse sentido, nós vamos encontrar um Antônio Vieira também, que vai fazer sermões em italiano na corte da Rainha Cristina, da Suécia, até 79, quando ele volta para Portugal, e 81, quando ele volta definitivamente para o Brasil. Aqui na Bahia, nós vamos encontrá-lo até 97, metido em vários conflitos, inclusive com a Companhia de Jesus.
Nós vamos encontrar o Vieira, por exemplo, fazendo o voto, ele é o autor do voto pela destruição do Quilombo de Palmares. Ele vai também fazer várias declarações sobre a política paulista dos bandeirantes que então atacam o Paraguai, ou que pretendiam escravizar índios nas minas de Itaberaba. E ele também está, nesse momento, redigindo os sermões dele, e ele está terminando, que ele não consegue terminar, um texto profético chamado Clavis Prophetarum, Chave dos Profetas, que ele ainda ditava quando ele morreu em 17 de julho de 1697. Quer dizer, eu estou falando de modo absolutamente esquemático, porque a gente teria que, cada ano da ação dele, a gente encontra milhares de eventos e circunstâncias. De qualquer modo, ele está sempre envolvido no núcleo assim das questões políticas, econômicas, religiosas do seu tempo. Não sei se eu falei alguma coisa. O estilo literário. Inicialmente, eu diria que a prática discursiva do Antônio Vieira, ela se faz no tempo dele seguindo um modelo de gêneros. E esses gêneros são gêneros epistolográficos, que são gêneros das cartas. E dois grandes gêneros, o gênero negocial, que é um tipo de carta longa e que é uma carta teórica, uma carta que tem matérias dissertativas, e um gênero familiar, que é uma carta escrita, por exemplo, por um conhecido ou por um amigo. Os modelos dele para escrever essas cartas são os antigos, são gregos, latinos, e existem muitas dessas cartas, são mais de 711, né, familiares e negociais. Agora, o Vieira é mais conhecido pela oratória, a oratória sacra, os sermões. E os sermões também obedecem a gêneros. Alguns são de gênero deliberativo, quando eles tratam de assuntos que dizem respeito ao futuro, a uma decisão futura. Outros são de gênero demonstrativo, epidítico, que são sermões, vamos dizer, festivos, de celebração, de louvor. Por exemplo, um sermão que ele faz em 1640 sobre a Nossa Senhora do Ó, por exemplo. E os sermões também têm elementos de gênero judicial, quando o orador avalia a inocência, ou a culpa, o acerto e o erro de uma ação passada. Além disso, ele escreveu também uma História do Futuro, que é um texto de 1664, e ele estava compondo, quando ele morreu em 97, como eu disse, um texto em latim, que é Clavis Prophetarum. Tanto a História do Futuro quanto Clavis Prophetarum são textos proféticos, são tratados proféticos que ele, Vieira, supervalorizava. Ele dizia que eram os palácios da obra dele, enquanto que os sermões eram choupanas, ele dizia, que eram coisas menores. Hoje eu acredito que os textos proféticos são praticamente ilegíveis para nós, porque a nossa concepção de tempo histórico mudou, a nossa sociedade não se fundamenta em Deus, é evidente, né? E a gente valoriza os sermões. Nós hoje usamos um termo para classificar o Vieira que é barroco. Agora, esse termo, nós sabemos, ele foi inventado no fim do século XIX e no século XX. E ele classifica toda a obra do Vieira como barroca, unindo aquilo que no tempo dele não pressupunha essa unidade de barroco, e mais ainda não pressupunha nem a ideia de literatura como um regime discursivo de textos que são objetos de contemplação estética, e ele mesmo não conhecia o conceito de barroco. No tempo do Antônio Vieira, barroco era o nome de uma pérola defeituosa, uma pérola sem valor. E eu até diria, Vieira não é barroco no seu tempo.
Vieira é barroco a partir das leituras feitas no século XX. E me parece que é mais interessante, historicamente, quando a gente fala dele, pensar nos modelos que ele imita. Então, nesse sentido, eu não diria que existe um estilo literário de Vieira, mas que ele conhece estilos, no plural, de acordo com o gênero que ele usa. É claro, quer dizer, o que faz dele um autor como os outros do tempo dele, politécnico, pantécnico, ele domina várias técnicas discursivas, né? Agora, ele sempre pressupõe certos critérios teológico-políticos quando ele fala, e como ele é um escolástico, ele pressupõe também a metafísica escolástica, e ele pressupõe também a retórica latina e a retórica grega, Aristóteles, por exemplo. Então, quando nós lemos um discurso de Vieira, nós encontramos sempre um conjunto de categorias e conceitos metafísicos que definem linguagem, definem mundo, definem pessoa, definem tempo, definem história, definem sentido da ação de modo metafísico, sempre pressupondo que Deus é presente e que Deus aconselha a ação dos homens. Do mesmo modo, o jeito de ordenar o discurso, ele nunca é informal, ele sempre pressupõe a aplicação de um modelo e a imitação de um modelo do qual o padre faz uma variação. Nós não podemos nunca esquecer, por exemplo, que a obra dele é uma obra empenhada, ela é uma obra contra-reformista, ela é católica, e ele escreve ou fala no interior de uma sociedade católica, que é a portuguesa, que está numa guerra declarada contra as heresias, fundamentalmente em Portugal, contra Lutero, Calvino e contra Maquiavel, que são autores que dispensam a luz da graça, né? Nesse sentido, nós vamos encontrar no Antônio Vieira o tempo todo a afirmação de que Deus age no tempo aconselhando o sentido da história e que ele, enquanto padre, enquanto autoridade, ele é capaz de estabelecer uma relação entre um acontecimento que já houve e está narrado, por exemplo, na Bíblia, e o acontecimento que está acontecendo agora, estabelecendo uma relação de analogia e de semelhança entre ambos, para demonstrar para o seu público que Deus aconselha a ação dos homens no passado e que, portanto, ele também aconselha no presente. Quer dizer, é como se o padre tivesse a função de revelar novamente aquilo que já foi revelado antes. Nesse sentido, há sempre uma ideia, que evidentemente também não é democrática, uma ideia de condução da vontade do público a uma finalidade superior, que no caso do Antônio Vieira é sempre a de sacramentar a sacralidade da dinastia Bragança. Quer dizer, é sempre uma defesa total da monarquia dos reis Bragança, afirmando que ela tem uma missão histórica determinada por Deus, que é a de cristianizar todo o planeta, antes de que Jesus Cristo venha pela segunda vez. Quer dizer, é um pensamento profético e que imediatamente também é político e que precisa, para ser discutido, que a gente leve em conta as categorias, os conceitos específicos do Antônio Vieira, do seu tempo, e também as circunstâncias, as ocasiões, as conjunturas em que esse pensamento tem, ou pretende ter, uma certa eficácia. Porque é sempre uma eficácia política. Quer dizer, o Vieira nunca pensa a verdade religiosa
fora da encarnação, vamos dizer, da concretização dela no tempo, como uma intervenção. Sempre nós encontramos essa ideia de que a vontade dos indivíduos e a vontade de todos os grupos sociais deve ser conduzidas a uma finalidade superior, que é uma redenção coletiva do tempo. Nesse sentido, a gente encontra, por exemplo, a Companhia de Jesus. Ao mesmo tempo é prática a coisa. Por exemplo, a Companhia de Jesus no Brasil, o que ela faz? Ela catequiza os índios e os mantém aldeados e, ao mesmo tempo, pela autoridade do rei, ela impede que os colonos escravizem os índios. Isso obriga os colonos a dependerem de mão de obra negra, escrava, africana. Como a coroa tem o monopólio do tráfico negreiro, a liberdade do índio no Brasil obriga o colono brasileiro a se recolonizar continuamente na dependência que ele tem da mão de obra negra. A coroa obtém muitos lucros e, com isso, teoricamente, ela tem a condição de manter o monopólio, o domínio, o controle do Atlântico Sul. Daí a ideia do Vieira de buscar nos capitais judaicos a base, o financiamento para essas companhias de comércio. Quer dizer, nós sempre vamos pensar, então, ele está falando de um tema religioso, mas o sermão, ele é evidentemente religioso, mas esse tema religioso, ele nunca se dissocia do interesse imediatamente prático. Né? É por aí. Então, tem um grande estudioso do Antônio Vieira, né, que é o Alcir Pécora, da Unicamp, do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem. O Alcir tem um belo livro chamado Teatro do Sacramento, a unidade teológico-político-retórica dos sermões de Vieira. O Alcir fez um trabalho muito minucioso comparando toda a oratória do Vieira, e ele mostra o seguinte, que desde os primeiros sermões que ele faz, quando ele está ainda em 30, no Brasil, até os últimos que ele fez pouco antes de morrer, que existe um tópico que é recorrente, que é uma dominante, que é o tópico do sacramento. E sempre a ideia de que Vieira, ele tem indícios dados a partir da interpretação que ele faz do Velho e do Novo Testamento, e dos textos dos padres da patrística e dos doutores da escolástica, e dos textos canônicos da Igreja, de historiadores latinos, de poetas, etc., e também das trovas do Bandarra. O Bandarra é um sapateiro português do século XVI que escreveu um conjunto de trovas que afirmam que um rei esperado, um rei fatal, vai voltar para Portugal. A gente sabe que no tempo do Antônio Vieira, os movimentos messiânicos, que então se opunham também à dominação espanhola, afirmavam que esse rei seria o rei Dom Sebastião. E há uma outra corrente política que diz que esse rei é o João, o Dom João IV. O Vieira vai recusar o sebastianismo e ele vai defender o joanismo, porque o joanismo é Bragança, enquanto que o sebastianismo seria de uma outra dinastia já extinta, os Avis. Né? Pois é, voltando, o Vieira, com esse pressuposto de que ele tem elementos seguros dados pela interpretação dele desses textos, ele, a partir de 1646, e principalmente em 56, depois que o Dom João IV morreu, ele começou a defender uma tese de Portugal como o Quinto Império. E ele então afirma que no mundo já houve 4 impérios. Houve inicialmente o Império Assírio-Babilônico, depois houve o Império Persa, de Ciro,
Depois o Império Grego de Alexandre da Macedônia, depois o Império Romano, de que eles ainda estão vivendo uns restos, mas que ele tem indícios seguros de que um quinto império vai existir, que é o Reino de Portugal, e que Portugal tem uma missão determinada por Deus, segundo a interpretação dele, de, na América, catequizar os índios, fazendo com que os índios se integrem no grêmio da cristandade como súditos católicos. Esperar a conversão dos judeus. Os judeus vão se converter ao catolicismo. E aquelas nações como os turcos, que são infiéis, que se recusam a se converter, fazer uma guerra total de destruição deles. De tal modo que, daí a 1000 anos, pelo menos, haverá um imperador católico na Terra, que será um imperador português, e que vai preparar o advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo, quando vem na sua glória. Antes vai haver a volta do anticristo, que vai ser um período de grande confusão por 1000 anos, e daí, finalmente, Cristo vai voltar em glória e vai ser o Apocalipse, o dia do juízo. Quer dizer, é uma profecia típica do século XVII. A gente sabe que existem milhares de movimentos messiânicos, milenaristas, na Europa e também em Portugal, mas ela tem, vamos dizer, no Vieira, ela tem essa força unitiva, essa ideia de que existe um pacto, existe um sacramento que Cristo estabeleceu com o reino português e que em torno desse sacramento todas as vontades individuais do império, quer dizer, desde os escravos, os índios, os plebeus, os comerciantes, os judeus, os cristãos novos, os letrados, o clero, os fidalgos, até os príncipes da casa real, a baixa e alta aristocracia, todos deveriam se unir como um único corpo místico, como ele diz, ou seja, uma única vontade unificada, em torno de um ideal comum, que é realizar esse projeto divino. Quer dizer, alguns falam de uma utopia milenarista, mas é uma utopia que tem um sentido prático, porque no momento em que ela se faz, ela é também anti-espanhola, ela é anti-inquisição, e ela tem consequências materiais objetivas na política portuguesa, por exemplo, em relação ao índio ou ao africano. Então, nesse sentido, me parece que o principal dele é essa tentativa de intervenção contínua, tentando unir todas as ordens sociais, todos os homens do Império Português, em torno de um objetivo comum, que seria, se eles conseguissem, uma unificação e um fortalecimento do país. Ao público, né? A gente teria que discutir o que é público numa sociedade que não é iluminista, não é? Ele tem público, mas público não é um fato histórico positivo, quer dizer, na nossa sociedade, que é burguesa e que tem uma constituição democrática e que pressupõe na nossa sociedade uma oposição de público e privado, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo pressupõe que aquilo que alguém escreve circula por um princípio de livre concorrência, circula no mercado de bens culturais, e que aquilo pode ser apropriado por grupos de interesse que formam o que a gente chama uma opinião pública. Essa opinião pública, ela tem garantido na Constituição o direito de vir a público fazer valer a particularidade ideológica do seu interesse particular. É claro, porque pressupõe nas definições da livre concorrência burguesa esse direito. Agora, na sociedade do Antônio Vieira, não.
A sociedade do Antônio Vieira, ela se define como uma sociedade subordinada. Na doutrina do poder católica, o poder nasce de um pacto de sujeição. Então houve um momento mítico, a gente não sabe quando, mas em que todos os homens de todas as ordens sociais de Portugal, eles decidiram abrir mão do poder que estava neles e se alienar do poder na figura de um só, que é o rei. Então, o rei representa algo sagrado, que é a soberania popular que foi delegada para ele, alienada nele, segundo o modelo da escravidão. Então, nesse sentido, todos são súditos, ou quer dizer, subordinados, e todos são livres para se subordinar. Então, quer dizer, em cada ordem social, o rei regula as ordens segundo os privilégios, e todos são livres de fazer aquilo que o privilégio determina que eles possam fazer dentro da sua ordem social. Então é uma sociedade muito rigidamente regrada, pressupondo que cada macaco no seu galho. E nesse sentido, o que é público? O público é uma esfera pública onde se manifesta o que eles chamam o bem comum. Quer dizer, o que é o bem comum? O bem comum é, teoricamente, um estado de paz que é garantido pelo governo da coroa, pelo rei, mantendo sob equilíbrio por meio de vários dispositivos, inclusive dispositivos violentos, repressivos, a paz social. Nessa paz social, teoricamente, todos estão concordes uns com os outros. Agora, o público, enquanto público que recebe a representação feita pelo Vieira, ele não tem autonomia para opinar como opinião pública, porque ele não tem direitos liberais, não existe livre concorrência e nem a obra circula como no mercado. O que nós observamos no Vieira é que ele constitui o destinatário, ele constitui o público como para quem ele fala, como público subordinado. Então, o que o público deve fazer? O público é testemunha, o tempo todo, quando ele fala, da sua própria subordinação como público. Então, quer dizer, Antônio Vieira fala com o público, propondo para o público que ele é subordinado e que ele deve permanecer subordinado e que cada um deve fazer o que deve fazer de acordo com a subordinação. Nesse sentido, eu diria que a obra do Vieira, ela é um dispositivo que reproduz a hierarquia, é claro, propondo para o público, de novo, que cada macaco no seu galho. Quer dizer, não há nenhuma ideia liberal, nenhuma ideia progressista, nenhuma ideia de autonomia, ou de liberdade, ou de direitos humanos. Essas ideias são ideias, a gente sabe, só no final do 18 elas aparecem na Europa. Nós estamos no Antônio Vieira 100 anos antes disso. Quer dizer, o público é súdito, o público é subordinado. Agora, nós encontramos no sermão do Antônio Vieira sempre a produção de dois tipos de destinatário, né? Por exemplo, o Antônio Vieira, ele cita textos em latim, e ao citá-los em latim, ele pressupõe um destinatário que é culto como ele e que é capaz de ler, falar e entender latim. Mas, ao mesmo tempo, o que faz ele? Ele traduz o latim, adequando a tradução à circunstância e ao público empírico com que ele está falando. O que evidencia também que ele também constitui um outro tipo de destinatário, que na época dele era o vulgar, ou seja, aquele tipo de homem que não tinha o conhecimento letrado, que geralmente era analfabeto, e que, segundo o tempo do Vieira, era um tipo que se deixava levar pelas aparências. O próprio Vieira não, o Vieira se codifica a si mesmo como um discreto, ou seja, um tipo prudente, engenhoso, agudo,
conhecedor das letras latinas, etc. Mas a gente devia sempre pensar que o conceito de autor, o conceito de obra, o conceito de público, eles não são os nossos conceitos. Eles são os conceitos de uma monarquia absoluta, católica, em luta contra a heresia, numa ação capitalista, mercantilista, e em várias iniciativas que pressupõem sempre a escolástica, a metafísica, a teologia católica e a retórica, que não são mais coisas nossas. Eu acho que desde o final do século XVIII, tudo isso está morto. Eu também, a gente chama de literatura, eu não diria que é literatura no tempo dele, que ele não conhece o conceito também de literatura, ele conhece o conceito de literae, que é letras. Letras nomeiam em geral as coisas que são escritas. E para o Vieira, quando é ficção, eram as belas letras, mas não é literatura. Porque literatura pressupõe um conceito burguês de ficção que não é o dele, né? Como que é? Bom, eu acredito que ele não é original, no nosso sentido. O que ele faz é trabalhar com referências, assuntos, matérias, tópicas, que são a de todos os homens como ele, que tiveram, por exemplo, educação na Companhia de Jesus. Todos conhecem as mesmas fontes, quer dizer, as fontes da oratória. Então, por exemplo, grega, Demóstenes, Isócrates, latina, Cícero. Os tratados retóricos, por exemplo, Aristóteles, Quintiliano, Aftônio, Hermógenes. Por exemplo, os historiadores romanos, Tito Livio, Suetônio, Tácito, e assim vai. E os doutores da igreja, que são infinitos, né? Eu lembro fundamentalmente no Vieira o Santo Agostinho, o São Jerônimo e também o Santo Tomás de Aquino, que são fundamentais nele. Agora, o que ele faz são variações engenhosas de tópicas que evidenciam um grande domínio e uma absoluta imaginação dos recursos da linguagem. Eu diria, inclusive, que nos sermões ele, de algum modo, ele sistematiza a língua portuguesa escrita, né? O que é uma grande coisa. Não são valores literários, porque ele sempre pensa que o discurso que ele produz, ele não é um objeto de contemplação desinteressada, como na definição de estética que a gente tem desde Kant. Ele não pensa esteticamente, ele está sempre pensando que o discurso é algo prático que intervém diretamente no tempo. E como o discurso sempre tem uma fundamentação sagrada, o padre se faz como uma espécie de arauto de Deus, intervindo no tempo. Agora, nós sabemos que desde o século XVIII, o Vieira foi sendo lido de modos muito diversificados. Então, por exemplo, nós encontramos até hoje o uso do Antônio Vieira como exemplo de gramática, nas gramáticas, quer dizer, orações subordinadas concessivas. E a gente usa o Vieira para isso. Tem também interpretações estilísticas do Vieira, que a gente fica estudando metáforas isoladas do contexto do sermão ou do discurso dele, né? Tem um Vieira tipo Academia de Letras, Brasileira de Letras, um Vieira beletrista, um tipo que teria se dedicado a fazer um trabalho de renda e bordado. Mas eu acredito que todos esses conceitos, eles são nossos. No tempo dele, não. Quer dizer, o que a gente encontra nele é sempre uma ideia muito firme de que Deus é. E que ele sabe o que Deus quer para o destino de Portugal. Então, às vezes, ele está num barquinho lá no meio do Rio Tocantins, junto com índios tapuias,
ou às vezes ele está no Palácio Romano da Cristina da Suécia, fazendo um sermão em italiano para 19 cardeais romanos que estão lá assistindo. Em ambos os casos, ele pensa que Deus está com ele. Então existe uma espécie de grande certeza. Agora, a ideia dele é que a eficácia do estilo, quer dizer, quando o estilo é bem formulado, ele evidencia para o destinatário, para quem ouve, que a luz da graça iluminou o juízo de quem faz o discurso. E que, então, nesse sentido, o discurso bem proporcionado, bem feito, agudo, engenhoso, ele não é meramente um ornamento, mas ele é uma evidência muito sensível de que Deus está presente novamente na linguagem. Quer dizer, o Vieira nunca pensa uma linguagem autonomizada de Deus. Então, nesse sentido, não é literário no nosso sentido. Muitas vezes é fictício, evidentemente, pela imaginação. Agora, não sei se eu estou falando muito, mas no mundo, se a gente pressupõe que Deus é, e ele pressupõe isso, Deus é causa primeira da natureza e da história. Então, é possível ler a natureza como se ela fosse um livro escrito por Deus. Então, é possível interpretar as coisas empíricas. E o Vieira faz isso, como o tempo dele faz. É possível interpretar um cometa, é possível interpretar um raio, é possível interpretar a disposição em cruz das sementes dentro de uma banana. As coisas têm sentido. E, ao mesmo tempo, interpretar também as palavras, os signos da Bíblia. Agora, é sempre uma noção de que Deus está presente em tudo hierarquicamente, porque Deus é criador desde o mineral até os anjos. O homem ocupa um lugar nessa hierarquia. Então é preciso falar também de acordo com essa proporção, segundo os gêneros. Agora, como Deus cria tudo, todos os seres que existem, desde o mineral até o anjo, desde o verme até o arcanjo, todos são semelhantes uns aos outros, porque todos são criados por Deus. Nesse sentido também, as palavras que representam cada ser, elas também são semelhantes. O que faz o padre, então, é estabelecer relações de semelhança que não estavam percebidas. Por exemplo, ele tem um sermão, acho que é um sermão de Santo Antônio, que ele faz durante a guerra contra a Espanha. E ele está tentando, nesse sermão, unir todo o povo português em torno do rei Bragança na guerra. Então, ele começa a dizer que Portugal tem 3 estados: a fidalguia, o clero e a plebe. E ele diz que eles são naturalmente diferentes uns dos outros, porque eles são desiguais. Para o Vieira, a desigualdade é natural, ele não é democrático. Feito isso, ele começa a falar do sal, o sal físico. E aí ele vai buscar no Aristóteles uma definição do sal, para dizer que o sal é composto de 3 elementos: fogo, água e ar. Depois que ele define os 3 elementos, ele estabelece uma relação entre o fogo, ar e água que existe no sal com cada ordem do reino. Então ele vai dizer, por exemplo, que a plebe é água, que o clero é ar e que a aristocracia é fogo. E com isso, ele diz, Cristo diz que o sal é o sal da terra, o sal tem que salgar, não é? O sal tempera também. Feito isso, ele diz que os 3 estados do reino, já que eles são o sal, o fogo, o ar e a água, devem se unir numa unidade comum que garante o tempero de tudo. Para nós é um pensamento fantástico, para nós hoje. Porque nós somos cartesianos, ou então a nossa ciência, ela diz assim, bom, o sal, evidentemente, o sal físico,
de cozinha, o Sal evidentemente não é aristocrata, nem plebeu, nem o clero. Mas o Vieira consegue fazer essas coisas porque ele supõe que tanto o clero, quanto a aristocracia, quanto a plebe, quanto o Sal, são seres criados por Deus. E que como Deus está presente em todos, se a gente consegue interpretar o que é a vontade de Deus, a gente também consegue estabelecer as relações de semelhança e diferenças que há em todos. Isso fornece no tempo dele o chamado pensamento da agudeza. Ele é agudo, ele é engenhoso, e ele pensa sempre por metáfora, por alegoria. Ele não é barroco, mas ele é um tipo do tempo dele, ele é o tipo do cortesão, discreto, etc. Agora, essas operações são divertidas. Para nós, hoje, se a gente coloca Deus entre parênteses, é só pensar, Deus existe? A gente fala, não. Então, tudo isso desmorona. É um castelo de cartas. Agora, para o Vieira, não. Para o Vieira, Deus existe e, portanto, tudo o que ele diz desse modo está fundamentado. Bom, a gente devia pensar que, antes de tudo, o Antônio Vieira é um tipo social caracterizado por uma representação de homem letrado. Na sociedade dele, esse tipo, no caso específico dele, era um tipo educado, formado pela Companhia de Jesus. Esse tipo tinha uma representação de letrado porque ele dominava as técnicas, os saberes, os códigos da latinidade. Ou seja, ele já tinha aprendido no seminário jesuíta gramática, ou seja, latim. Ele falava e escrevia latim. Ele conhecia o que eles chamam as autoridades, ou seja, os textos de cada gênero que devem ser citados. E ele conhecia também uma coisa fundamental a pensar, que é a posição que ele, como letrado, ocupa na obediência que ele deve, como padre, à Companhia de Jesus. Ao mesmo tempo, a gente devia lembrar que em Portugal, desde a Idade Média, o rei português ele tinha um privilégio dado a ele pelo Papa, que fazia do rei o chefe do padroado, do conjunto do clero. O rei tinha o poder de determinar quem seria o bispo de cada diocese. Então o rei sempre escolhia homens da sua confiança. E ao mesmo tempo, quando o bispo determinava quem seriam os padres, o baixo clero de cada paróquia, o rei tinha direito de veto. O bispo tinha que entregar a ele a lista dos nomes. Então quer dizer que, pelo menos formalmente, mas devia ser muito assim, quer dizer, desde o baixo clero até as altas hierarquias da igreja em Portugal, porque o bispo, quando fosse cardeal, ele teria essa possibilidade também, pressupondo o veto ou não do rei. Isso fazia com que o padroado, o clero em Portugal, fosse braço direito da coroa. Então é interessante pensar, por exemplo, quando o Vieira é mandado em 51 para o Maranhão, ele vem para o Maranhão como um tipo que tem uma representação de letrado subordinado ao mesmo tempo à Companhia de Jesus e ao mesmo tempo à coroa. Ele é um homem de confiança do rei. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem o poder dele limitado por essas duas instâncias. Então, quer dizer, quando ele fala ou quando ele escreve, ele vai estabelecer uma relação, a gente sempre vai encontrar a relação que ele estabelece nas coisas que ele faz com a coroa, com a Companhia de Jesus e o superior dele, quer dizer, o provincial no Brasil e o geral em Roma, ao mesmo tempo com a sociedade em geral do reino em Portugal e com a sociedade colonial. Agora, a gente sabe que essas partes, elas são justamente assim, elas são partes, e isso não tem unidade. Há um conflito contínuo de representações e de interesses muito polêmicos. Então nós vamos ver sempre o Antônio Vieira negociando. Ele é um tipo que, como um letrado, tem uma representação de tipo superior, discreto, e com as maneiras de corte.
Eu lembro, por exemplo, quando ele vai para a Holanda, evidentemente, a Holanda é uma terra de protestantes calvinistas. Ele não podia ir vestido com a roupeta preta de jesuíta, que isso significava morte. Ele vai se vestir de fidalgo. A gente sabe que ele vestiu uma roupa, uma roupa vermelha, devia ser um veludo vermelho, com gola de fina volta, ele deve ter levado um chapelão de pluma de avestruz. Ele usou barrocos na orelha, brincos, com espada, bota, vestido de fidalgo português. Isso, quer dizer, o poder que ele tem de exercer essa representação está previsto, inclusive doutrinariamente. A gente sabe que em Portugal há uma classe de homens que são os letrados formados na Universidade de Coimbra e aqui nos colégios jesuítas do Brasil. Esses homens, eles aprendiam um ditado do direito canônico e eles tinham o poder de repetir o direito. Quer dizer, na verdade, só o rei dava a justiça. Mas esses homens conheciam o direito, então eles repetiam a justiça dada pelo rei. Isso dava a eles posição e dava a eles poder. A gente podia dizer nesse sentido que o Antônio Vieira é um tipo social que tem uma representação de padre jesuíta prudente, que tem um saber letrado e, ao mesmo tempo, é autorizado pela coroa portuguesa a agir como um homem de confiança da coroa nas negociações em que a coroa está metida. Essas negociações vão desde missões diplomáticas a Roma, ele vai em 1650, para tramar a morte do Duque do Infantado, o Duque espanhol que governa Nápoles. Vieira está lá tramando a morte do homem. É descoberto, ele tem que fugir de Roma às pressas para não ser assassinado. Vai também para negociações com a França, o casamento do príncipe, ou então empréstimos de capitais judaicos. Vai também nas negociações que ele pessoalmente vai fazer, porque em Amsterdão ele vai à sinagoga e ele vai discutir teologia hebraica com os judeus. Ele é um homem muito múltiplo, muito destemido, né? As negociações também em São Luís do Maranhão e depois em Belém, com os colonos, a amizade ou a inimizade que ele vai ter com governadores. Por exemplo, André Vidal de Negreiros foi amigo dele e puniu colonos. Outros governadores não, que tinham interesse, por exemplo, em ter escravos índios nas fazendas. Ou então o Vieira foi inimigo dos carmelitas, por exemplo. O geral carmelita, em Belém, entregou documentos do Vieira para a Inquisição, para que ele pudesse ser preso. Então, quer dizer, a gente tem uma briga de foice, quer dizer, para todo lado é conflito. Agora, em todos os conflitos, ele sempre tem essa representação, quer dizer, ele é discreto, agudo, engenhoso, as coisas que ele fala têm um fundamento sagrado, ele tem autoridade católica para intervir nas coisas, e sempre com muita lábia, como dizia o Dom João IV. Né? Agora, todos os projetos dele fracassaram, nada deu certo. Quer dizer, os índios no Brasil continuaram sendo mortos e escravizados, Portugal logo afundou, não conseguiu o domínio do Atlântico Sul, outras nações mais poderosas surgiram. Já no fim do 17, a Inglaterra, o país já está totalmente vendido para a Inglaterra. A Inquisição continuou perseguindo os judeus. A Inquisição em Portugal só acabou no século XIX. Né? E o Quinto Império não aconteceu. E provavelmente o Antônio Vieira, no fim da vida, eu acredito, como me parece que ele acredita em tudo isso, ele deve ter achado que não era fracasso, mas que era alguma coisa misteriosa da providência divina. Agora, como eu digo, tem o pressuposto, se Deus existe, né? O Dostoiévski dizia, quer dizer, se Deus não existir, tudo é permitido. Né? Aqui no caso é o contrário.
é porque Deus existe que tudo é permitido. E sai de baixo. Que é uma máquina de guerra, o Antônio Vieira. Meus estudos são nada. Quer dizer, eu fui parar no Antônio Vieira por causa de um trabalho que eu tinha feito já alguns anos atrás sobre o Gregório de Matos e Guerra, e que é simplesmente um trabalho com uma linha de pesquisa, são práticas de representação, séculos XVI, XVII, XVIII, que é um projeto de estudar os sistemas de representação que foram utilizados aqui no Brasil e no Maranhão na produção dos discursos. É uma tentativa de passar fora dessas classificações dedutivas, idealistas, das nossas histórias literárias. As nossas histórias literárias classificam o tempo como uma linha evolutiva, clássico, maneirista, barroco, neoclássico, romântico. E eu acredito que quando nós vamos à materialidade das práticas de produção das coisas, a realidade é muito mais complexa, muito mais complicada. Então, a minha ideia, eu fui cair no Antônio Vieira, porque para estudar a poesia que se atribui ao Gregório de Matos, eu tive que estudar os tratados teológico-políticos que eram ensinados na Universidade de Coimbra no século XVII e ainda no XVIII, e que eram ensinados aqui no Brasil pelos jesuítas até eles serem expulsos pelo Marquês de Pombal. E isso me levou a fazer hipóteses sobre definições de pessoa, de tempo histórico, sobre definições de valores e sobre os próprios discursos. Vieira foi algo que foi sendo incluído. Agora, nós temos aqui na USP, nós estamos formando agora, eu, a professora Adima Murrana, a professora Elaine Sartorelli do latim e outros, um projeto, uma equipe, de tradução da Clavis Profetarum. Quer dizer, o texto já teve uma tradução do livro 3 em Portugal, mas o restante, os outros 3 livros, não foram traduzidos. E nós temos um projeto agora, porque tem um interesse relativo para o conhecimento de assuntos coloniais, assuntos, por exemplo, do século XVII, relacionados à política indigenista, ao mercantilismo português, ao tráfico negreiro e à questão política do equilíbrio das potências da época, fundamentalmente a Espanha, a França, Portugal ali na fronteira das coisas, e a Inglaterra que está subindo como uma grande potência que ela vai ser no 18. Né? É mais ou menos isso, quer dizer. A gente tem feito estudos sobre a linguagem do Vieira, a retórica do Vieira, a interpretação profética que ele faz da história. Não é grande coisa, é só uma passagem.